para conversar conosco a respeito dessa cerimônia e conversar a respeito do que fez Francisco e do que a gente pode esperar do conclave. Tudo bem, João Décio? Como vai? Bom dia. Tudo bem, muito bom dia. Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes. É uma honra poder comentar esse momento final, inclusive relembrando o momento inicial deste grande homem, que foi Francisco, grande católica, grande homem para essa conjuntura planetária, por tudo que ensinou, tudo que ele promulgou em termos de documento, a gente lembrar a questão da ecologia, da crise climática, mas também a questão da governança global. Os ensinamentos de Francisco, eles foram de uma grande originalidade, de um grande apelo para a humanidade toda. Começando pelo fim, a gente estava conversando aqui fora do ar, o fim será a chegada do caixão de Francisco na Capela de Santa Maria Maior, onde o caixão ali será colocado e será recebido por minorias, né? E as minorias que foram alvo de um papado que lá, quando Ratzinger renunciou, já deu o indicativo de que a Igreja Católica precisava fazer um movimento. E o movimento seria de aproximação com os excluídos, com os mais pobres. Esse é o grande momento da simbologia daquilo do legado que foi deixado pelo Papa Francisco, essa recepção que vai acontecer do caixão dele lá na Capela de Santa Maria Maior? Não tem dúvida. A questão dos pobres e dos excluídos, de um modo geral, ela acompanha o pontificado do Papa Francisco, ela acompanhou os ensinamentos do Papa Francisco. Na sua exortação Evangelii Gaudium, tem uma passagem muito, muito precisa, muito interessante, que Francisco diz assim: a centralidade dos pobres na prática de Jesus e é de uma clareza tão grande, e aí vem, abre aspas, que eu guardei de cor, que nenhuma hermenêutica eclesial tem o direito de relativizar. Quer dizer, Francisco está dizendo ali que a opção pelos pobres para os cristãos, e em específico então para a Igreja Católica, como expressão da Igreja Cristã, é um imperativo. A solidariedade com os pobres é um imperativo, é uma norma para o cristão. Não é nem uma opção, é um imperativo, isso fica muito claro. E isso acompanhou Francisco. Agora, é claro, isso que foi dito, não se trata só dos pobres. Francisco, ele teve um foco e uma opção por todos os excluídos. Inclusive, repetia que a igreja, a comunidade eclesial, ela tinha que acolher a todos. Tem uma passagem que fala assim: todos, todos, todos. Aliás, ele repetia. Então, quando ele está dizendo todos, ele está falando dos casais de segunda união, que normalmente ficavam de fora da comunidade cristã, como se tivesse um estado de pecado permanente e de imoralidade. Francisco diz: tem que acolher, tem que discernir e tem que integrar na comunidade. O exemplo é também muito claro daquilo que foi o magistério do Papa Francisco. A exortação Amoris Laetitia, que causou um tremendo escândalo, um reboliço imenso dentro da Igreja Católica, e eu acho que foi o que gerou maior oposição em relação ao Papa Francisco, inclusive cartas de cardeais questionando e lançando sobre Francisco a suspeita de heresia. É o grande documento, pouco falado, mas é um grande documento. E mais, Francisco avançou mais. Francisco fez um grande apelo para a inclusão da comunidade LGBTQI+, dentro da Igreja Católica. Isso também é de um ineditismo e de uma renovação que eu diria que é revolucionária. Revolucionária. Quando ele é entrevistado por aquele jornalista espanhol, não me lembro mais nem que emissora e nem que o nome do jornalista, quando pergunta sobre os homossexuais, ele diz: homossexual é uma condição humana e a Igreja precisa acolher. Aqui também nós temos um avanço que não é só um avanço pastoral. Porque você acolher uma comunidade LGBTQI+, dentro de uma comunidade cristã, nas nossas famílias nós acolhemos, não é isso?
é homofóbico até o dia que você tem um filho, e você acolhe, não tem como, né? Você acolhe, obviamente. E ele diz, não, é uma condição humana. Aqui tem uma virada de paradigma. Porque na longa tradição católica, e até na recente tradição, pouco antes de Francisco chegar ao pontificado, qual era a ideia da homossexualidade? A homossexualidade constitui um desvio grave de conduta e, portanto, pecado grave. Francisco jamais adotou essa chave. Ele disse, é uma condição humana. E, enquanto condição humana, nós integramos, nós acolhemos. Depois veio lá a nova normativa que autorizou a bênção para os casais do mesmo sexo, o que, de novo, causou uma tremenda reação negativa. Acho que vocês se lembram, os bispos da África em bloco, né? Reagiram e disseram que não colocariam em prática essa normativa emitida pela Congregação para a Doutrina da Fé, mas obviamente assinada por Francisco. Então, assim, Francisco, ele foi um papa que avançou para horizontes e para territórios jamais imaginados. Eu tenho certeza que os cardeais, quando elegeram o cardeal Bergoglio, com uma tarefa, assim, de reformar a igreja. Na minha opinião, a expectativa deles era de uma reforma disciplinar, que era urgente na igreja, e que Francisco fez. Né? Basta ver a questão dos escândalos sexuais. O que Francisco disse? Primeiro, transparência. Segundo, tolerância zero com os escândalos de pedofilia. E todos esses representantes desses excluídos estarão lá para receber o corpo do Papa Francisco na Capela de Santa Maria Maior daqui a pouco. Nós estamos recebendo hoje no estúdio o professor João Décio Passos, que é professor de Ciências da Religião da PUC aqui em São Paulo. Ao mesmo tempo estamos acompanhando a missa de funeral de despedida do Papa Francisco com o som da Rádio Vaticano. Neste momento estamos no momento do ofertório da missa, temos o som local da missa e a liturgia da Eucaristia na missa de despedida do Papa Francisco. E não foi fácil para o Papa enfrentar todas essas mudanças que ele decidiu implantar, né, professor? Deixa eu só arrematar a pergunta, que eu acho que você me lembrou muito bem, obrigado. É que, de fato, essa opção pelos os excluídos acompanhou o pontificado inteiro e vai ter agora esse gesto simbólico, o último gesto. Como um agradecimento. Como um agradecimento. Então, assim, o próprio funeral, ele se encaixa dentro de uma linha de coerência. Da simplicidade. A simplicidade, da opção pelos excluídos, da opção pelos pobres, que foi a grande marca do Papa Francisco. E essa abertura a novos fiéis, trouxe novos fiéis de volta à Igreja Católica que não encontravam esse amparo em algumas situações. E hoje já tem essa abertura maior, né, professor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu orientei uma tese de doutorado que o aluno fez uma pesquisa sobre os grupos de LGBTQI+, que hoje existem dentro de paróquias católicas. E existe oficialmente. Estão ali como um sujeito eclesial, porque uma coisa é estar no meio da massa, numa paróquia, ok, acolhe. Não. Grupos organizados de LGBTQI+, dentro de paróquia católica. Sem Francisco, isto seria impensável. Nós não teríamos isto. Ele pesquisou uns 15 grupos pelo Brasil afora. Isso é resultado da era Francisco, então você tem toda a razão. A orientação de Francisco, ela criou um novo clima e abriu para novas possibilidades concretas de inclusão dentro da Igreja Católica. E de acolhimento. E de acolhimento, evidentemente. Vamos acompanhar um instante da liturgia da Eucaristia na missa de despedida na Basílica de São Pedro. Tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc
omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Adoremos o corpo de Cristo. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedixit, dedique discipulis suis, dicens, accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Adoremos o sangue de Cristo. Mysterium Fidei. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Memoresitur Domine. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício, vivo e santo. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Cadê Sandri? Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com os nossos bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces dessa família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Concede, ut qui completatus fuit similitudine mortis Filii Tui, simul fiat et resurrectionis ipseus, quando mortuos suscitabit in carne de terra, et corpus humilitatis nostre configurabit corpore claritatis sue, sed et fratres nostros defunctus, et omnes qui tibi placentes, acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs. Nós estamos acompanhando a missa de despedida ao Papa Francisco, diretamente da Praça Basílica de São Pedro, onde milhares de fiéis, representantes de Estado e líderes religiosos de todo o mundo acompanham a celebração.